Olá, vamos conversar hoje sobre dois sintomas muito frequentes nos pacientes com Covid-19, que é a perda do olfato e do paladar. Esses sintomas já começaram a ser identificados logo no início da descrição da doença. Habitualmente, eles são mais frequentes em pacientes com quadros leves a moderados da Covid. Eles são menos frequentes em pacientes com quadros mais graves, principalmente em pacientes internados. Uma outra característica também dos pacientes que referem essa perda de olfato são, em geral, pacientes jovens. Também nessa população, isso é mais bem descrito. Mas o que determina essa perda do olfato e do paladar associados à Covid-19? Veja, o trato olfatório, que é aquela sensação de cheiro que nós temos para distinguir aí os vários produtos, eles possuem algumas células que estão na parte superior do nariz, no teto do nariz. Essas células olfatórias, elas reconhecem o cheiro desses produtos. Esse estímulo vai, quando eles são captados pelas células olfatórias, vai para um nervo, o nervo olfatório, que é um dos pares, dos 12 pares cranianos, faz parte dos 12 pares cranianos, e vai para o trato, para o bulbo olfatório, para distinguir essa situação. E o bulbo olfatório, que é o local que reconhece esses cheiros, eles têm uma ligação com a parte do sistema nervoso que também é relacionado às emoções. Quando você cheira uma coisa gostosa, habitualmente isso te leva a uma emoção boa, né? Uma sensação boa. Da mesma forma, ele também tem conexão com a memória. Então, quando você cheira aquela torta que eventualmente sua mãe, sua avó fez, isso tem exatamente essa boa lembrança também relacionada à memória. Então veja, o sistema nervoso ele tem essa ligação entre essa sensação de cheiro com esses bons momentos ou maus momentos que já vivemos. E aonde o vírus ataca? Ele exatamente age nessas células olfatórias que têm receptores aonde o vírus se liga, que é exatamente aqueles chamados receptores da enzima convertora da angiotensina 2, é ali que o vírus leva a um processo inflamatório. Então, esse processo inflamatório, quando o vírus ataca essas células do trato olfatório, também tem uma reação do organismo através de umas imunoglobulinas, chamada IgA, que são imunoglobulinas relacionadas à defesa dessa parte inicial do nariz, da parte respiratória. Então, isso gera um processo inflamatório e altera essas células olfatórias. E também os estudos têm mostrado que também tem alguma relação com uma lesão dos nervos, do nervo olfatório. Bom, esses pacientes, que em geral são pacientes jovens, com doenças mais leves, que é onde geralmente referem esses sintomas, muitas vezes eles demoram muito tempo para se recuperarem. Cerca de 40% das pessoas que têm perda do olfato ou do paladar, elas se recuperam em torno de 2 semanas. Mais uns 40% demoram um pouco mais, até 6 semanas. Então veja, cerca de 8 em cada 10 pessoas, em geral, recuperam a sensação do olfato em torno de 6 semanas. Mas uma parte delas, em torno de 20%, 2 em cada 10, podem demorar inclusive mais tempo. Podem persistir por meses com essa perda do olfato e a perda do paladar. Como tratar esses pacientes, né? Como é que a gente deve acompanhar essa situação? Então, além do tratamento inicial, né, muitas vezes, se o paciente tiver
alguma dificuldade respiratória, você tem algumas medicações como corticosteroides que são utilizados para diminuir essa inflamação. Uma outra coisa nesse pós-Covid, né, na hora que o indivíduo já está melhor da doença e persiste com essa perda de olfato, é você voltar a treinar com cheiros, né, para que o indivíduo sinta o odor dessas substâncias e tente distingui-las. Então, claro, ele precisa ter uma avaliação de um especialista, habitualmente um médico otorrinolaringologista. É muito importante ter uma consulta com um especialista para fazer essa avaliação, mas o treinamento com cheiros é bastante utilizado. Isto é, você pode pegar alguns frascos, colocar algumas substâncias bastante conhecidas pelo odor, né, como o cravo, o mel, açúcar, essência de eucalipto, enfim, substâncias que a gente já conhece. Coloca o nomezinho embaixo do frasco, né? Então você cheira o frasco e depois olha para ver se realmente é essa substância que você está conseguindo distinguir. Então isso você deve fazer 2 a 3 vezes por dia, de manhã, à tarde, à noite. É como se você retreinasse o sistema olfatório. O paladar, ele vai no mesmo caminho, né? Muitos pacientes referem, inclusive, alterações importantes do paladar. E não consegue distinguir, por exemplo, entre substâncias amargas, doces ou azedas, né? Que é uma característica também das papilas gustativas, que principalmente estão na língua, que consegue fazer essa diferenciação. Mas isso tem uma relação também estrita com o olfato. Quando você tem uma alteração do olfato, também leva a uma certa alteração do paladar. Então, tem muitos estudos nessa área, tentando exatamente entender e buscar alternativas, né, para que esses pacientes se recuperem mais rápido relacionados a esses sintomas de perda do olfato ou do paladar na Covid-19.